Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus os abençoe. É com muita alegria que estamos retornando para o estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita. Hoje, dia 6 de outubro do ano de 2018, nós iniciamos dando as boas-vindas aos nossos amigos que nos acompanham dos seus lares, através da transmissão feita pela Rede Amigo Espírita. Enviamos um abraço para o nosso amigo Zé Aparecido, que está num seminário lá no norte do país hoje. Os amigos que estão em casa, a plataforma do YouTube, a gente pede que compartilhe o vídeo, que dê o sininho aí para vocês receberem os avisos de transmissão. E compartilhem com os amigos para que o nosso trabalho ganhe o apoio necessário para que a gente continue. Então, um abraço a todos que estão no chat do YouTube e do Facebook. E Denise fica responsável por trazer as participações dos nossos amigos. Sem delongas, nós vamos retomar o estudo do Apocalipse a partir do capítulo 7º. E estamos no último período desse capítulo, que tem o título Visão dos Mártires na Glória. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 9 até o verso 14. Vamos lá. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam sentados ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Vou ficar por aqui. Não vou prometer ao 14, mas vamos ficar no 12, porque senão a gente pode mudar um pouco o contexto do que está definido. Vou reler o verso 9 e 10. E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Na última semana, nós trabalhamos os primeiros movimentos que remontam a esse verso 9, e o tema foi a visão dos mártires. Estão recordando? Hoje, nós vamos dar continuidade com o seguinte tema: a evolução moral. E eu espero que ao atingir a culminância do trabalho, fique claro o motivo do tema evolução moral. Combinado? Vocês nos ajudem, que a construção é grupal. Então, quando abordado na última semana a visão dos mártires, nós convidamos o Luiz e ele abriu o trabalho, trazendo alguns aspectos no que remontam os mártires. O martírio é, na história, um dos episódios mais interessantes no que remonta ao cristianismo. Jesus
é o símbolo máximo do martírio. Né? Em nome da causa que ele veio vivenciar, que ele veio apresentar para nós como uma dinâmica operacional iniciada muito antes dele, por aqueles que ele enviou, os profetas, os educadores, os missionários. A definir que Jesus não veio trazer, no seu sentido fechado, toda a proposta evolutiva. Não. Ele veio consolidar o projeto. A definir que todos que antes trouxeram uma proposta, foram enviados por ele. Ficou claro? Então, Jesus é o Senhor e Mestre, ou Mestre e Senhor, que ele tem autoridade ampla. Proposta e realização. Projeto e construção. Tarefas que são elaboradas por indivíduos, no que remonta ao progresso planetário. Certo? Existe uma lei no universo que se chama harmonia. O princípio fundamental do universo é a harmonia da natureza. Certo? Então, o indivíduo, no processo evolutivo, ele está desenvolvendo a harmonia interior a partir da sua conjugação com a harmonia da natureza. Nós citamos aqui a questão 1009 do Livro dos Espíritos, quase toda a reunião. Que o objetivo da humanidade é caminhar, né, rumo à unidade divina, que é a perfeição. Para atingir a perfeição, o Espírito trabalha com a ciência, com o amor, não é isso? E com a justiça. Esses três ângulos se harmonizam, ou irão se harmonizar para que o Espírito atinja a completude, perfeição. Ok? Então, quando em doutrina espírita a gente discute a doutrina sobre os pilares da filosofia, da ciência e da religião, na verdade, essa trilogia ela se completa dentro de um todo. Eu não trato doutrina espírita só como filosofia, ou só como ciência. Não é? Sem esses dois pilares, eu não tenho como discutir a religião. E não estou me referindo aqui à religião conforme a concepção humana. Porque, na verdade, a doutrina espírita é uma proposta, é uma ciência filosófica, que vem nos propor o desenvolvimento da religião natural. A religião natural é a busca da harmonia interior. É Kardec definindo a religião natural como a religião que parte do coração. Fiz-me claro? Então, a definir em suma, tudo está dentro de tudo. Não tem nada separado. Nós é que separamos para tentar aprender nos detalhes para que o que nos importa de verdade seja o todo. Então, aquela ideia de que cada um tem a sua versão, significa cada um tem a sua concepção do que ele vê na natureza. Então, o que nós estamos vendo lá fora não necessariamente é real. É o verdadeiro. O universo lá fora, ele nos impressiona. Ele impressiona os nossos sentidos. Mas o decodificar o universo lá fora é de cada um. Por isso que eu posso estar olhando para o vermelho e o senhor também olhando para o vermelho. E eu falo assim, isso aqui é um vermelho rubro. Sanguíneo. Pô, você pegou a ideia do espírito aqui, que ele me falou, eu ia falar devagar, ele pegou. O vermelho rubro. Não, mas não é rubro não. O outro está falando assim, o vermelho é um vermelho assim mais arrosado, né?
Anêmico. Mais anêmico, já que você quer. Um está vendo verde, o outro está vendo azul. Certo? Mas tem coisas que são básicas. Isso aqui é azul para todo mundo, não é? Ok. Então tá. Então dentro dessa base que isso aqui é azul, na hora que você vai decodificar isso, esse azul aqui, esse azul pode te fazer bem, esse azul pode te fazer mal, não pode? Alguém olha para esse objeto e fala assim, interessante, o que é aquilo ali? O outro, não, aquilo é um pincel. O outro já está assim, o pincel é para escrever no quadro. O outro já está assim, o azul é de um pincel que é para escrever no quadro, e o que vai ser escrito no quadro é uma anedota chula. O outro está assim, aquilo ali é um pincel azul que vai ser escrito, vai ser utilizado por alguém, e esse alguém tem o interesse de escrever no quadro uma teoria filosófica de cunho moral. Pegaram aí? Então, a interpretação e a dinâmica, ela é de cada um. Por isso que a verdade não é absoluta. A gente tem parcelas de uma verdade, e o que vale para nós é o desenvolvimento da compreensão do real sentido. Então, a vida, eu posso dizer para terminar, é um grande símbolo. É um símbolo a vida. Que nós vamos lendo esses símbolos e tirando a significação importante para aquele momento. Então, se você vier no estudo do Apocalipse durante 100 reuniões e a gente estudar nas 100 reuniões o mesmo versículo, o mesmo texto, a cada reunião você, eu, todos nós vamos tirar outras lições. Por quê? O sábado passado você vivia uma circunstância diferente. Esse sábado aqui traz uma outra expectativa. O domingo amanhã é eleição, não é? Amanhã vai ter eleição, que o pessoal está assistindo o vídeo. Hoje. Quem não sabe, amanhã tem eleição. Não, mas porque eu estou falando porque o indivíduo vai assistir o vídeo no ano de 2027. Deixa eu explicar. Hoje é dia 6 de outubro e vai ter uma eleição presidencial amanhã. Certo? Mas sábado passado, o domingo apresentava uma outra configuração. A expectativa. O drama que você viveu essa semana será diferente do que você vai viver a semana que vem. Então, tudo isso são mecanismos que nos induzem para refletir e aprendermos no contexto da vida. Então, o martírio, ele representa para nós o testemunho. Você aprende e você terá que testemunhar isso. Certo? Ou seja, primeiro você recebe a lição. Depois você vai ter que interpretar essa lição. Depois de interpretar essa lição, você vai ou não se motivar a pegar essa lição e ir para a prática, certo? Porque, por exemplo, eu vou dar um curso de como fazer arroz. Eu gosto do arroz. Arroz eu sei fazer. Eu vou dar um curso aqui, como fazer arroz. Nem todo mundo vai se interessar. Mas alguns podem se interessar em fazer o curso de como fazer arroz. Mas nem todo mundo vai ter vontade de fazer arroz. Ele pode fazer o curso, pode ler o manual, trocar experiência, mas não vai ter motivação para fazer arroz. O outro pode se motivar a fazer arroz durante um tempo, depois eu vou comprar pronto. Não, tem alguém que faz. Certo? Então a motivação, ela é de cada um. Agora, a partir do momento que você for fazer arroz, obviamente que repetindo a prática, você vai criar capacidades, habilidades. Ok, tudo bem até então? Beleza. Vai ter um dia que você vai ter dúvida. Será que hoje eu vou fazer arroz? Aí o seu filho vira e fala assim, mãe, eu estou com fome. E eu queria comer arroz com feijão. Ai, meu filho, eu estou tão cansada. Mamãe trabalhou tanto, porque geralmente é assim agora, né? Mamãe trabalhou tanto e não sei se eu vou poder fazer arroz. Como batatinha, eu vou pedir um sanduíche. Aí empaturra o menino de comida questionável. Né? Bom, mas eu estou brincando, tá bom? Não posso, hoje é sábado, a gente brinca também. Você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Muito bem. Mas aí,
mas eu vou fazer porque ele é meu filho e eu preciso fazer o arroz para ele. Você estará dando um testemunho que você, primeiro, precisa de confirmar a sua missão de atender o anseio do seu filho. É óbvio que tem anseios que você não vai atender porque não é viável, não é lógico, não tem a ver com a educação. Mas o arroz é uma questão básica, ele precisa de alimentar. Então eu vou me esforçar e vou fazer o arroz. Quem está ganhando com isso? Você. Esta é uma prova, não é prova, esse é um testemunho que tu está dando. Ficou claro aí? O Luiz pediu a palavra, vamos ouvi-lo. Só, pelo que você está falando e pelo tema, a gente pode também tirar uma conclusão de que a repetição é um fator fundamental para a nossa evolução, Rotina. né? Pelo Rotina. que você está colocando aí, né? Porque você falou do versículo, né? A gente leu o versículo 100 vezes e não vai ser diferente. E realmente não tem como ser diferente, né? Quando você nunca leu o versículo, ele é uma coisa, né? Quando você o leu 2 vezes, vai ser aquele versículo, mas as 2 interpretações anteriores. Então já é uma coisa transformada. E aí vai, né? Então, exponencial. Repetição fundamental para a evolução, né? Crescimento geométrico. Não é isso? Por exemplo, o pensamento, quando eu coloco pensamento é razão e sentimento, ok? Quando você projeta, ele nunca atinge, como uma chama, né? Ele nunca vai atingir o zero. Você esparge, ele vai, numa linha progressiva, não é? Ele nunca chega na faixa zero. Sempre haverá um movimento no cosmo que tem a ver com a irradiação que você implementou, certo? Então, se hoje a gente está trabalhando numa linha de repetição, é porque nós precisamos de fixar o caractere, até que consolida o aprendizado. Fixou, parte para outra. Agora, vai chegar um tempo lá, daqui a 2000 anos, de repente você vai ter um sonho, engraçado, eu fazia arroz de uma forma muito artesanal, porque daqui a 2000 anos o arroz, né, você pensa, o arroz está plasmado, se alimenta, fechou. Mas antes eu queimei a mão, eu errei, o meu arroz era gororoba, ok? Teve um dia que eu não quis fazer arroz. Hoje não, arroz, está aqui. Então, Luiz, você tocou num ponto importante, porque o Emmanuel estuda esse assunto no livro Pensamento e Vida, e ele coloca a importância da rotina como fixação. O que não podemos é nos tornar escravos da rotina. Certo? Você não pode ser dominado por algo que vem de fora. Você precisa da rotina. Isso tem que ficar claro. Mas você tem que se preparar para estar acima da rotina. Não ser escravo dela. Fechou? Isso faz bem até para a sua memória, para o seu corpo. Então, quem está envelhecendo aí e se acomodando, fica esperto. Pega o carro, ou o ônibus, ou a pé, para chegar num objetivo que você faz todo dia, muda o caminho. Não fica só seguindo aquela trilha. Porque quando você segue aquela trilha, você está automatizado. Você está dizendo para a sua memória assim, descansa, berço esplêndido, acomode. Não. Faça diferente para você estar sempre exercitando essa questão que, inclusive, é importante para a nossa própria estrutura fisiológica. Fechou? Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono. Então aqui nós estamos vendo uma sequência, que ela é didática, mas ao mesmo tempo, ela globaliza para nos mostrar a importância do aprendizado, que vai se dando em nível individual e depois se transforma na coletividade. Certo? E dentro da proposta crística, é necessário que a gente se recorde que o aprendizado se dá no campo individual.
Mas o crescimento individual, ele redunda no exemplo, na irradiação. Seja por pensamento, por sentimento, por atitudes, todo o contexto da vivência do Evangelho vai projetando a multiplicação. E aí a gente volta para a questão trabalhada nos versos anteriores sobre a marca dos 144 mil. Estão lembrados? É isso, Júlio? Sim. Pois é. Então, e todo esse mecanismo projetava essas nações, esses povos, essa multidão, para estar diante do trono. Lembram que nós estudamos a questão do trono? Estão lembrados? O que nós falamos do trono? Hein, Luiz? Hein, Júlio? O trono é o centro do interesse. Basicamente é o centro do interesse do indivíduo. Então, porque nós gravitamos em torno desse trono, desse centro de interesse. E esse é o movimento, você citou, falou dos 3 aspectos do Espiritismo. E Emmanuel, por exemplo, diz que são um triângulo de forças: filosofia, ciência e religião. Agora, esse triângulo de forças, nós agimos no mundo em função desse triângulo de forças na vida prática que nós não percebemos. Porque esse triângulo de forças é a conjugação do filosofia, ciência e religião. É conceito, prática, sentimento transformado em função daquilo. Então, o que nós estudamos em doutrina espírita com os 3 aspectos é a formação de uma nova mentalidade, a nova filosofia, que nós vamos praticar no dia a dia. Aquele conceito, fora da caridade da nossa salvação, reconhece o verdadeiro espírito para sua transformação moral, então eu vou praticar no dia a dia. E o resultado vai ser renovação de sentimentos, porque eu vou mudar hábitos, eu vou ter que mudar hábitos, deixar de ser vicioso, meus atos vão ter repercussão no próximo, na multidão. Então nós é que vamos potencializar a multidão, atrair a multidão para esse centro de interesse, em função do que nós estamos vivenciando, cujo centro de interesse deve ser Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, o que o Carlos Alberto falou da autonomia, do progresso, do desenvolvimento, nós estamos estudando para tomar as rédeas do nosso desenvolvimento e entender o processo. Por que o Espírito de Verdade, por exemplo, é enfático no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo? Espíritas, amai-vos. Esse primeiro mandamento. Instruí-vos o segundo. Porque no instruí-vos, eu vou me aplicar ao que a filosofia espírita propõe para formar uma nova mentalidade. Porque se eu não formar uma nova mentalidade, que vai se expressar pelos meus atos, minhas ações, minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos, eu não vou sensibilizar o próximo, porque o próximo não é sensibilizado por uma maneira mística, ele é sensibilizado pelo exemplo que arrasta. Na socialização. Então, nós temos aí um certo pragmatismo importante a ser vivenciado, porque a doutrina espírita ela não é uma doutrina abstrata, que nos encarcera no território místico, da adoração improdutiva. É a religião, é a filosofia da religiosidade natural, é a religiosidade fora do templo. Porque o mundo está cheio de religiosos dentro do templo. Mas o religioso dentro do templo, fora do templo, ele é um materialista crasso. Então, as coletividades, a sociedade não tem notícias do Evangelho ou de Jesus. Porque a expressão prática não é do... Isso nos remete à questão 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os Espíritos responderam para Kardec. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados
auxilia o progresso dos outros por meio do contato social. Contato social expressando exemplo. E Kardec desenvolve isso na Gênesis. Lá no capítulo 1, item 5 da Gênesis, ele desenvolve isso mais quando ele diz lá que o homem desenvolve por si mesmo pela força das coisas, mas entregue só a si mesmo, muito lentamente progrediria se não fosse auxiliado pelos mais adiantados. Quem são os mais adiantados? Somos nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, estamos adiantando intelectivamente para auxiliar a massa. Então é preciso a conjugação dos três aspectos: filosofia, ciência e religião. Porque se eu sou a figueira, ou o espírita que só tem conhecimento, mas não tem vivencia, eu tenho a mente plena dos ideais espíritas, mas lá fora eu pratico o materialismo do mundo. Porque eu vou continuar praticando alguma coisa. Agora, para eu sair da rotina do que eu já faço costumeiramente... Andar a segunda milha. Sair da rotina que eu faço costumeiramente, aí entra a questão do martírio e do sacrifício. Sem dúvida. Eu vou sacrificar o egoísmo, sacrificar o orgulho, o homem velho, para que vivenciar a nova mentalidade. O Luiz entrou em cena ali. Só uma coisa rapidinho, não. Você falou do ensinar aquele que não sabe, eu lembrei da história uma parte da biografia de Kardec, né? Porque ele estudou com Pestalozzi, né? E Pestalozzi, ele orientava exatamente isso aos seus alunos, né? Aqueles que sabiam mais ensinavam aos que sabiam menos, né? Dividindo o seu saber, né? E ensinando, e ali os alunos já começam a aprender a dividir o que sabe, né? A ter o conhecimento não como fonte de dominação, mas como fonte de auxílio para o outro, né? Hoje a gente tem um ensino muito individualista, né? A gente estuda para a gente estuda para ter as coisas, para vencer o outro, né? O que eu sei eu procuro não passar, porque o outro ele é meu competidor, né? Ele tá disputando comigo alguma coisa, então talvez tenha perdido um pouco essa filosofia anterior, né? Que Pestalozzi trouxe, e Kardec fez muito disso, né? Ele fez isso como aluno, porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, então ele fez isso, ele aprendeu isso, e trouxe para a vida dele isso também, dividir o saber, né? Dividir o conhecimento com o objetivo de diminuir a ignorância da humanidade, e se diminuindo a ignorância da humanidade, ela vai ter essa autonomia que é pregada aqui, e diminui também o seu misticismo, né, em relação às coisas, principalmente em relação à religião, né? Só para terminar aqui o raciocínio, que eu estou me baseando aqui no que o Honório Abreu diz no livro Evangelho por Dentro, e que essa conjugação filosofia, ciência e religião vão formar em nós os alicerces morais, por onde vão descer pela genealogia, que nós estudamos aqui, ou pela encarnação do ensinamento dos espíritos que trazem mais avanço, nós vamos permitir a descida dos ideais para que os ideais se tornem no meio social doutrinas vivas. Doutrinas vivas no meio social. Porque não adianta a doutrina morta. O elemento que não vivencia, ele é uma doutrina morta do ponto de vista espiritual, mas ele é uma doutrina viva do materialismo. Sim. E isso está em consonância com o Livro dos Médiuns, capítulo 3 do Método, a definição de espírita cristão segundo Kardec. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal.
a caridade é em tudo, a regra de bem proceder aqui obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então a nossa âncora é o contato social. Não há como nós... Allan Kardec é o codificador do espiritismo. Então o espírita verdadeiro é esse, segundo a conceituação de Allan Kardec. E não segundo outra qualquer conceituação. Porque segundo outra qualquer conceituação, nós deixaremos de ser espíritas e seremos espíritas segundo uma nova conceituação. Acabou? Bom, gente, então, o assunto ele é palpitante. Interessante que eu vou pegar um gancho no que o Luiz falou sobre o se libertar. Porque chegar diante do trono... Lembram que nós fizemos... Não vamos especificar o estudo. Alguns meses atrás, quando nós estávamos no capítulo anterior, aliás, no capítulo 5, quando nós falamos do cordeiro, do templo, do trono, do altar, estão lembrados? Está diante do altar, debaixo do altar, o altar representando a manifestação do alto, estão lembrados? Esta proposta aqui, ela tem muito a ver com a conquista. Para você chegar diante do trono, quem senta ao trono? Não é o poderoso? O trono para nós aqui não é quem senta, é o que está assentado. E aqui nós estamos falando do trono como autoridade espiritual, certo? Nós não estamos pessoalizando. Então o trono é o máximo a ser atingido. A autoridade conquistada. Ficou claro? Uhum. Então, o versículo está dizendo que essa multidão estava diante do trono. Mas não só diante do trono, elas estavam perante o Cordeiro. Então são dois movimentos aqui importantes. Eu vou explicar. Nós, quanto indivíduos, estamos buscando esse trono. E já estamos entendendo que para chegar no trono nós precisamos do conhecimento. Conhecimento da vida, das causas, lidando com os efeitos. E quanto mais nós vamos caminhando, mais, portanto, nós vamos nos libertando do que nos aprisionava. Então, uma criança, quando ela vai brincar nos seus primeiros movimentos, o educador, os pais, vão disponibilizar o brinquedo para a criança. Então, ela vai viver aquela fase da sensibilidade. Ela vai perceber um objeto. Lembra que eu falei do pincel? Você dá um pincel para uma criança, a criança vai olhar, ela vai identificar, vai acionar os sentidos físicos, certo? Depois de um certo tempo, essa motivação dela vai acabar. Então você entra em cena de novo para dizer o seguinte: olha, minha filhinha, esse pincel pode ser usado para escrever no quadro, ou na realidade, rabiscar o quadro. Então ela está recebendo uma informação. Vem cá, mamãe vai te ensinar. Pega aqui, faz assim. No início ela vai ter dificuldade de fazer isso. Mas depois que ela fizer, aí você vai levá-la para o quadro e fazer os primeiros rabiscos. Você, na verdade, você está mostrando para ela como que funciona. Ou seja, existe aqui um mecanismo, uma regra, uma lei que funciona. Qual é a lei? Pegar o pincel é uma lei, não é? Destampar é um outro mecanismo dessa lei. Rabiscar é uma outra lei. Então isso para ela é uma novidade, certinho? Então ela vai se motivar a pegar o pincel e fazer. Depois disso, que ela cansar, ela vai perder a motivação, não é? Exauriu. Aí você pega essa criança e coloca essa criança para brincar com outras crianças. O Júlio falou do progresso social, falou? Que não há como evoluir sem o social. Então você vai pegar essa criança e colocar essa criança com mais uma criança. Você não vai pôr ela com 5, põe ela com mais uma.
Daqui a pouco com 3, com 5, com 10. E todas com o quadro, com o pincel, e a regra já foi estabelecida, individualmente para cada uma, certinho? À medida que essas crianças forem brincar coletivamente, elas já entram para o brinquedo sabendo a regra. Só que aí, ou seja, elas estão regidas por um domínio que veio de fora, ok? Mas quando em sociedade, elas já vão começar a criar alternativas em cima daquelas regras que foram passadas para elas, certinho? E elas vão, portanto, desenvolvendo as suas próprias regras, mas sem, repito, sem abandonar a regra pétrea, básica, que é pegar o pincel, abrir o pincel e rabiscar, certo? Com isso, elas estão se libertando de um estágio anterior e adquirindo uma autonomia naquele novo estágio que estarão vivenciando. Daqui a pouco, e outra coisa, as regras novas que serão adotadas sempre terão um cunho coletivo, porque a Denise me propõe uma regra, eu vou avaliar essa regra, o Júlio também está avaliando essa regra, mas daqui a pouco o Luiz vira e fala assim, gente, mas se a gente não fizer assim, não vai ser bom? Aí o Luiz fomenta aqui, isso repercute aqui na Denise. Aí a gente começa, para uma boa convivência, a adotar aquele sistema. Está de acordo? Só que vai chegar um tempo que outras ideias vão surgir e o grupo vai crescendo. Até que vai chegar um ponto que o limite desse grupo, são 4. Os 4 vão atingir o ápice, certo? Aí, daqui a pouco, esse grupo está muito chato, não é? Eu queria descobrir outras coisas. Ou as minhas ideias, esse grupo não, as novas ideias que estão surgindo, porque não para de fomentar, esse grupo não está afim de discutir ou de trabalhar essas novas ideias. Aí, naturalmente, por uma questão de sincronicidade, de afinidade, sintonia, etc., esse que estava aqui muito bem nesse grupo, ele se dissocia do grupo, porque esse grupo, as ideias dele podem estar à frente desse grupo, não é? Ou o grupo está crescendo e as ideias dele estão ficando para trás. Então há aqui uma dissociação. Naturalmente, quando há desassociação, a tendência é que o indivíduo, depois que exaure esse processo, ele vai viver um processo de introspecção. Ele vai passar por um mecanismo que se chama autoanálise, não é? E aí ele vai estar dando mais um passo para entrar num outro procedimento. Porque ele está se libertando de um sistema anterior. Quando a gente fala, prestem atenção, quando a gente fala sobre autonomia que é concedida pelo conhecimento, estes exemplos das crianças, tem tudo a ver com o nosso aprendizado. Então nós já passamos por todos esses estágios no que remonta ao nosso crescimento espiritual. Então hoje nós estamos tentando descobrir este caminho que foi percorrido, que você não pode esquecer do que passou. Você precisa de entender as etapas que você viveu e, ao mesmo tempo, abrir perspectivas para o novo, para o ciclo que está se abrindo. Então eu atingi o trono, as minhas conquistas. Mas quando eu estou diante do Cordeiro, dá aqui a ideia que o meu trono ainda é muito inferior perto do trono do Cordeiro. Quem é o Cordeiro para a humanidade? Pessoalmente, individualmente falando, é Jesus, certinho? Mas, na verdade, é o amor, no seu sentido mais profundo, que está nos propondo
uma nova vida. É como se a motivação, ela também vai se sublimando de acordo com o desenvolvimento do seu saber, para ficar alinhado com o que o Luiz disse. Então o amor é tudo. O amor é tudo. Então o Júlio falou sobre religião. O que a religião trabalhava anteriormente? A religião anteriormente estava nos dizendo, isso aqui é um pincel. Esse pincel faz isso, esse pincel faz aquilo, isso aqui é uma regra. Ah, então eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu vou sofrer. Tá? As regras da sociedade, olha, se você não fizer assim, você não se dará bem na sociedade. Só para resumir, porque a história é longa, se eu for pesar aqui a ciência do mundo, nós passamos por todos esses estágios de acreditar que a Terra era o centro do universo. Não é? Depois, não é? Que tudo era o Sol. Hoje a gente já vê que existem sistemas. Ou seja, nós estamos ampliando os nossos horizontes. Mas durante muito tempo não tinha a mínima possibilidade de discutir uma novidade, porque a Terra era o centro do universo. Então ficava todo mundo ali dentro daquela caixinha. Fechou? Isso na ciência. Na religião a mesma coisa. Olha, nós somos seres pecadores. Nós nascemos para expiar as nossas faltas. Aí vem o desenvolvimento do saber, da ciência, da filosofia, que culmina com a doutrina espírita, e em todos esses textos que precisam ser conjugados, e por isso que cada estudo a gente traz aqui uma pesquisa. O Júlio citou aqui o Livro dos Médiuns, citou 2 questões do Livro dos Espíritos. Porque você não pode estudar a doutrina espírita olhando só para essa caixinha aqui. Está escrito no Livro dos Espíritos. Então é isso. Está morto. Ele vai morrer ali no que está escrito no Livro dos Espíritos. Se ele não pegar essa questão, associar com a outra, associar com a outra, associar com outro livro, tentar entender como é que Kardec desenvolveu esse assunto, certo? Ou seja, abrir o tempo todo a perspectiva para que você se liberte. Porque um dos princípios mais importantes do Espiritismo é quando Kardec estuda a livre manifestação do Espírito e a sua, portanto, livre escolha. Você é livre para escolher. E você não vai pagar pela sua escolha. Você, quando está olhando, atinge o ponto da escolha. E você observa para frente e vê a importância de confirmar o aprendizado. E confirmar o aprendizado muitas vezes é até ter a sabedoria de se reposicionar, de mudar o destino ou a rota. A faixa mental. A faixa mental. Não é? Eu e o Júlio aqui nos bastidores, a gente conversa sem assuntos, né, Júlio? Um monte. Mas tudo que a gente conversa tem a ver com o estudo doutrinário. Então a gente fala de sociologia, a gente fala de filosofia, a gente fala de psicologia, a gente fala de política, a gente fala de economia, mas sempre gravitando em torno do espiritismo, não é isso, Júlio? E aí a gente vai percebendo. Ontem eu tinha um posicionamento. Olha, o Júlio me pôs esse ponto, hoje eu estou pensando assim. Olha que interessante esse outro ângulo. Não tem a ver com a pesquisa. Hoje nós interpretamos de um jeito, daqui a 3 dias a gente está falando de uma outra forma. Não é assim? Não é isso, Cláudio? Cláudio está aí. Dinamismo do aprendizado. É o dinamismo do aprendizado. Né? A Cláudia outro dia falou assim, não, Carlos Alberto, eu estava vendo um estudo do livro dos Espíritos, não sei quantos anos atrás. Como que hoje o estudo do Livro dos Espíritos é diferente? Não é isso que você me falou, Cláudio? Nós recebemos testemunhos dos amigos que nos acompanham, que falam assim, Carlos Alberto, poxa, quando eu comecei a assistir o estudo do Apocalipse, olha, não entendia patavina. Você sabe o que é patavina? Por favor, consultem o Google. Wikipédia. O Google Mineiro. Wikipédia. Não entendia nada. Aí eu tenho uma companheira, que eu não vou citar o nome dela, ela mora no Nordeste.
Aí outro dia ela me mandou um estudo, mandou um e-mail. Casalberto, já estou no estudo de número 23 do Apocalipse. Ela acompanha o estudo aqui ao vivo, mas ela está estudando, não é? Os anteriores. Os anteriores. Ela falou assim, puxa vida, agora que eu estou conseguindo entender alguns aspectos. Aí eu falei do Livro dos Espíritos. Eu tenho uma amiga lá da Alemanha que me contou semana passada, Casalberto, o Livro dos Espíritos é campeão. Estou no estudo de número 80. Nós já estamos aqui no 300. Não é? E eu consigo amarrar as coisas. Porque se eu for pegar o Livro dos Espíritos agora, eu vou entender mais ou menos o que você está falando. Só que quando eu amarro lá atrás, eu estou fazendo o quê? Uma conexão das pesquisas. Porque toda palestra, todo estudo que a gente faz é fruto de uma pesquisa. Por que a gente consegue, nós que estamos aqui à frente, ficar citando o Livro dos Espíritos, cita André Luiz, traz aqui, traz acolá? Como é que vocês conseguem? Você tem 30 anos que eu estou dando a minha vida por isso. A Regina, digita esse texto para mim, não foi, Regina, essa semana? Aí, Regina, você pode? Primeiro, pode? Posso. Quer? Quero. Você digita para mim? Digito. Aí eu pensei comigo assim, ela vai ganhar. Ponto. Depois ela me devolveu. E aí, como é que foi a experiência? Pô, fantástico, aprendi muita coisa. Eu falei assim, mas aí você contribuiu socialmente, como a criança que está naquele grupo, que recebeu uma regra. Qual foi a regra? Digita um texto para mim. Não foi isso? Aí, eu, sem saber absolutamente de nada, recebi uma resposta da Regina. Para mim é feijão com arroz, porque eu já fui digitadora. Eu falei assim, pois é, então não foi à toa que eu pedi para você, porque eu já fui digitador também. Eu conheço da matéria que você também conhece. Agora, ela contribui com a habilidade que ela desenvolveu. Ela chegou no trono. Foi a habilidade conquistada, certo? Mas de repente eu apresento para ela o cordeiro. Você quer fazer com a sua habilidade? Você tem tempo? Tem. Então agora tem um cordeiro. Qual que é a função do cordeiro? Qual que é o símbolo do cordeiro? Ação prática. Ação prática. Porque já tem gente pensando que vai ser tosquiado, que vai ser morto, Semeadura. que ele vai para a arena do circo máximo, porque isso, porque assim ele atinge a plenitude. Heteronomia. É a criança que está recebendo a regra. A Lívia foi para o martírio, lá do circo máximo. Então, olha o que eu estou dizendo, por favor. O cordeiro vai transferir a lã dele. Eu falei para a Cláudia morreu de rir aqui, que eu fui para o caldeirão não é do Hulk, não. Essa quinta-feira eu contei uns 3 casos aqui que eu fui para o caldeirão, mas eu continuo indo. Com azeite fervendo. É, azeite fervendo. A gente fez isso antes, agora tem que ir também. Então, por favor, preste cuidado com o que eu vou falar. Deixa a treva só para mim, tá bom? Deixa eu pôr um anteparo aqui então, peraí. Proteção. Não, mas você está bem assessorado. Kardec está aí perto de você. Porque o Kardec está lá no banner, tá, gente? Vocês estão vendo o Kardec no banner? Ele está preso, fixado naquele banner. E tem gente que acredita nisso. Ok? Por que tem o banner do Kardec ali? Deixa eu explicar. Porque nós estamos mostrando que o tempo todo nós temos que estar vinculados com Allan Kardec. Eu falei para o Júlio aqui antes. Nós podemos até aprofundar, mas a nossa bandeira é Kardec, porque senão eu perco o rumo. Isso é um roteiro seguro. Então presta atenção no que eu vou dizer. O espírita que ler, que assistiu o filme há 2000 anos, que for, e fala assim, eu tenho que ser martirizado. Ele pega o chicote e começa a se autoflagelar. Porque a Lívia morreu no circo máximo para tocar o coração do Emmanuel. Aí, eu tenho que fazer a mesma coisa. Está morto na regra do brinquedo do menino. O cordeiro aqui representa, repete o que você falou, Júlio, que foi muito importante. Ação, prática, e simbolicamente ele vai fornecer a lã.
Ele se sacrifica, fornece a lã dele para cobertura do próximo. Então, deixa eu fazer um miudinho do que você falou. Repete. A frase na íntegra. É ação prática. Não. Lá do início. O cordeiro ele vai fornecer, ele vai pela ação prática dele, vai fornecer Tá pelo bom. sacrifício, Tá bom. sua própria lã. Tá bom. Você pode entender a lã como sendo a gordura. Beleza. Também, Não, beleza. Coisas. Era só para repetir o literal. Ação. E a ação é com o cordeiro. Ação com amor. Prática. Obedecendo ao comando mental, que o cordeiro é obediente. Tá bom. O bom do jogo é que não deixa eu ir. Deixa eu voltar. Então, obedecendo ao que você falou? O comando mental. A faixa mental que ele pode operar. Tá bom, Casalberto, eu entendi. Então eu tenho que respeitar o comando mental que Jesus me deu. Isso. Não. Não, isso no sentido de modelo e guia. Tipo mais perfeito. Comando mental. Porque o comando mental é individual. Ele é individual. Então Jesus... Deixa eu fazer um ajuste, porque nós estamos falando a mesma coisa. É só palavras indevidas. Nós estamos falando a mesma coisa. Não tem discordância de ideias. Vou esclarecer. Jesus não dá comando mental para ninguém. Isso, exato. Ficou claro? Exato. Jesus como indivíduo. Exato. Porque se ele der um comando mental, ele está te guiando, ele está te teleguiando, ele está te comandando. O comando mental é do próprio indivíduo, que é o artífice do seu destino e vai se sujeitar à lei de causa e efeito. Qual foi a questão que nós lemos aqui? Que você leu? É 779. O progresso. O contato social. Progresso é engendrado pelo próprio indivíduo. Isso. Quando o indivíduo está progredindo, ele contribui com o progresso do outro. Vou repetir, gente. Contribui. Isso, sensibiliza. Por que ele sensibiliza? Porque há uma relação afim. Porque se não houver uma interação de sentimentos, o indivíduo pode ser o que for, ele pode ser o espírito mais puro, que ele não vai te tocar. Por isso que Jesus diz lá em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Muito feliz, de novo. Se condicional. Se me amardes. Porque se não me amardes, você quer saber o que o seu vizinho está fazendo? Uhum. Se me amardes, cria o vínculo. O filho que ama a mãe, ele é inspirado pela mãe. Você não amar a mãe, pode ser mãe, pode ser apenas a progenitora. E eu peguei, eu fui lá, agora eu bati, fui lá na canela, eu bati na canela, zagueiro. Sabe o que é zagueiro butineiro? Beto Fuscão. Beto Fuscão, zagueiro do Palmeiras, década de 70. Isso é antigo, hein? Eu tenho que fechar a boca aqui. Isso é antigo, esse moço. Beto, um zagueirão, jogou na seleção brasileira, tinha um bigode, não foi? A memória é para funcionar. Ô Beto, o que eu fui lembrar? Pois é. Mesmo, então, olha para você ver. Quando eu dou exemplo de mãe... Ela gostou. Quando dá o exemplo de mãe, todo mundo balança nas cadeiras, não é verdade? Aí a gente pode trazer de volta o exemplo da Lívia. A Lívia não foi martirizada no circo por causa do Emmanuel. Não. Ela reencarnou com um propósito de auxiliar, sim, Emmanuel. No caso, Emmanuel não, vamos ser fiéis. Públio Lentulus. Uhum. Ela foi a mãe da casa. E o Emmanuel coloca ela num patamar diferente, não é? De mais conquistas. Então é óbvio que a Lívia se comprometeu a ajudar Flávia.
E a Flávia aqui no viaduto de Santa Teresa, chorando porque estava com dor no olho, viu uma estrela brilhando. Era de tarde. E naquele momento a estrela brilhou porque ela estava chorando e em prece. Aí ela pede ajuda. Está doendo meu olho. Aí ela vê a estrela e sente um bem-estar. Foi revigorada. Recebeu um atendimento magnético. Que o amor favorece. Um passe. Ai, a dor continuava. Mas sentiu uma revigorada para enfrentar a dor. Porque o espírito não vai tirar sua dor, não. Ele pode até te dar um sedativo, né? Mas por que tem a dor? Não é o organismo que está se manifestando em busca da harmonia? A doença é a manifestação do corpo em busca da harmonia da natureza. Tem alguma disfunção ali que proporciona o problema. Falei besteira, Luiz? Me corrija aí, pelo amor de Deus. Pelo menos me tira do caldeirão. Aí ela se sente revigorada. Aí eis que surge na tela mental desta moça, ou desse indivíduo, o benfeitor espiritual Emmanuel, que diz assim: sua mãe Lívia veio te atender. O médium não viu a figura da Lívia, viu uma estrela. Mas viu o pai, o senador Lentulus. Eu estou me referindo a Flávio, que nessa encarnação teve o nome de batismo Francisco de Paula Cândido. Chico Xavier. Olha como é que a história se torna extraordinária. Ao invés de vocês buscarem um Chico pronto, santo, cumpridor de regras. Não, Chico escolhendo provas. Como você escolheu suas provas. Como Emmanuel escolheu a prova dele. Então, isso é extraordinário a gente estudar esse processo, porque ninguém reencarna para pagar conta. Ninguém reencarna obrigatoriamente tendo que sofrer. A causa anterior, atual das aflições, Evangelho segundo o Espiritismo, está em função das nossas escolhas e que não estão bem resolvidas por nós. Então, Kardec ensina, aí nós temos que espiar. Escolheu, agiu, você vai espiar. O que é espiar, meus caros e nobres irmãos e bondosas amigas? O que é espiar? Vai espiar vai ter câncer, vai espiar, engrossa o caldo aí. Vai espiar ali, vai espiar. Aí na roça o cara fala assim, espia só. Na roça espiar é prestar atenção, né? Espia. Isso aí é da Wikipédia do Mineiro, chama Waiso. Waiso. Como é que é? Wikipédia do Mineiro. Do Mineiro. Waiso. Espia só. Aí hoje a gente está discutindo o que é expiação. Expiação é um estado íntimo no qual você vai se deparar com a consequência. E como é que você vai se deparar? Você vai ser impressionado pela consequência. Você vai ter a oportunidade de ver o que você plantou. Lembra que eu falei que daqui a pouco a gente vai plasmar arroz e comer arroz? O espiar aqui é estar diante da obra. A culpa é uma expiação. O remorso, a culpa. Que vai se alongar enquanto o indivíduo não se perdoar. É um dreno até que ele se perdoe. Até que ele se perdoe, ele fica na culpa, no remorso. A Vânia, gente, é porque, sabe, todo mundo tá vendo a Vânia ali. A Vânia tá assim, agitada, porque teremos eleições amanhã.
E só que o pessoal de casa não está vendo a Vânia e nem está ouvindo a Vânia. Vânia, manifeste para todos que te amam no chat. Você é muito conhecida, presente, Sim, atuante. Senhor. Sim, senhor. Bom dia, gente. Amigos do chat, bom dia. Aí, olha que romântica. Aqui, o que eu estou querendo dizer é que a expiação, eu entendo assim, que é como uma drenagem, uma depuração, né, não? O que você acha? Luiz, não, Cláudia. Vai, a única Cláudia que temos aqui. Eu quero ouvi-los, expiação. Ato ou efeito de expiar? Expiação, eu não entendo no sentido da culpa. Eu entendo no sentido da observação, como você colocou aqui, do você estar preparado para a percepção de uma conduta sua. Mas eu não gosto da palavra culpa, porque a culpa paralisa, a culpa engessa. Então, eu não vejo a expiação relacionada com culpa. Eu vejo expiação relacionada com movimento íntimo de percepção e observação da necessidade de uma melhoria, não como uma retribuição ou um castigo por alguma coisa que você fez, porque senão a gente volta para o engessamento, como se ela tivesse sido imposta por alguém. Ela é uma oportunidade de florescimento. Ela é diferente. É esse sentido que eu entendo expiação. Prova e expiação num outro contexto. No dicionário, nós temos a palavra espiar. Né? É o verbo espiar. Espiar com X, espiar com S. Então, no linguajar mineiro, espiar, na fechadura, é com S, tá bom, gente? Agora, espiar com X, vocês querem ouvir? Vocês querem saber o que nós encontramos aqui nos dicionários da internet? Verbo transitivo direto ou pronominal. Prestem atenção. Pagar. Crimes ou faltas. Remir-se. Transitivo direto. Sofrer as consequências de. Expia na pobreza a vida dissipada de outrora. Se nós formos numa análise formal, tudo que a gente tem aqui elaborado em doutrina espírita sobre expiação está correto. Nós estamos pagando, né? Nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos. Expiar. Aí eu vou fazer uma pergunta provocativa. A lei divina está escrita onde? É na consciência. Onde está escrita a lei divina? Na consciência. Consciência. Quando a gente desencarna, didaticamente fica fácil a gente trabalhar assim. Quando a gente diz, dentro de uma visão assim, mais superficial, mais importante, é superficial, mas é importante, nós teremos uma oportunidade de estar diante dos fatos, como eles realmente foram, porque aqui na Terra, nós temos muitos problemas que nos inibem a uma visão mais ampla dos processos. Por exemplo, você tem um desafio conjugal. Você tem uma visão parcial do problema. O outro tem uma outra visão que também é parcial do problema. Certo? E eu costumo brincar no linguajar popular que existe uma terceira versão que é a de Deus, que é soberana. Certo? É que vê o todo. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos tendo uma visão parcial da nossa vida. Porque nós não temos com clareza a repercussão dos nossos feitos. Uma frase dita para você bem intencionada pode repercutir
desastrosamente na intimidade dela. Não pode? Etc, etc, etc. Então, quando nós desencarnamos, a gente abre mais a perspectiva, mais o conhecimento dos fatos. Então, na nossa concepção espírita, o desencarnar significa praticamente ir para um tribunal no qual tudo será colocado de uma forma bem aberta para a gente entender. Certo? Portanto, existe juiz, não é? Promotor, promotoria, tem a promotoria, tem os advogados. Não é? E geralmente, quando a gente chega lá, um farrapo mesmo, geralmente advogado de porta de cadeia, né? Os estagiários estão começando agora, vai para a porta da cadeia. Agora tem uns casos assim que você é perrapado, mas vem advogado assim, até de avião, e desce lá para te defender. Né? Tem umas histórias assim no mundo espiritual também. Não posso perder viagem, posso? Mas acontece nesse mundo de meu Deus. Nós estamos estudando o Evangelho, tentando aumentar a profundidade da piscina, ok? Nós não podemos ficar andando em piscina de criança que vai bater água só até na canela. Isso não é vaidades, não é presunção. Eu entro para a academia, para a escola, para estudar. E, desculpa, gente, eu tô trabalhando uma linha assim bem calminha, para mim não acelerar demais. Quando nós estaremos, então, diante das realidades, nós, obviamente, portanto, teremos a oportunidade de avaliar o que nós fizemos. Se eu entro num processo de análise com o viés de vítima, de passionalidade, que é a tendência de um espírito que ainda está brincando de bolinha de gude e que aprendeu que a regra é essa, uma regra que vem de fora, e eu infringi essa regra, eu vou me autopunir. Porque eu quebrei uma regra que veio de fora. Está correto? Então, o contexto do pagamento e da culpa, ele é imputado de fora para dentro, por regras que eu desconheço. É o limite daquele que não sabe o porquê que tem um trovão, um relâmpago. Ele se acolhe, ele se fecha em busca da proteção. Porque, no caso, se eu errei, existe um código ético estabelecido que, se eu fizer isto, eu vou pagar por isso. Então, a expiação cabe nesse contexto. Uhum. Nesse contexto, a expiação cabe. As encarnações compulsórias. Então, quando você é simples e ignorante, o grau de responsabilidade, ele não vai te imputar. Aliás, os efeitos do que você faz, nos primeiros movimentos do processo evolutivo, não traz expiação para ninguém. Porque não há um grau de responsabilidade no processo. Mal aí. Não existe um mal. Uma barata passou aqui, você tem um problema com a barata, você tira a barata do contexto. Hoje você já até sabe que você está impulsionando o processo evolutivo da barata, porque ela está desembaratando, né? Não é isso? Você matou a barata, não tem problema nenhum. Agora você está dirigindo um carro, você atropela um cão. Outro dia eu matei uma pombinha, Jesus. Até hoje eu estou espiando no paraíso. No paraíso umbralino, porque lá tem também. Tem os redutos. Tem os redutos. Paradisíacos. E tal, puxa vida, a pombinha. E minha filha estava dentro do carro. Pai, o senhor é um assassino de pombas. Ela entrou debaixo do carro. Vocês estão rindo. Mas o assunto é sério. Então, gente, isso é complexo. À medida em que o espírito está num processo, no seu caminhar, ele vai descobrindo que existem limites dele. E que esses limites também são estabelecidos pelo limite do outro, pelas atitudes do outro, no contexto social. A gente vai aprendendo a equilibrar as nossas escolhas e as nossas ações dentro de um processo gradativo.
Então, na verdade, o que eu faço é de responsabilidade minha. E se o que eu faço afeta o outro só é afetado diante do seu próprio grau de responsabilidade e de conhecimento da lei. Eu xinguei a Vânia. A Vânia, nós sabemos que é um espírito elevado. A Vânia observará o meu xingamento e fala assim, nem vai me chamar de coitado, porque quem chamou de coitado é mais coitado ainda. A Vânia falou assim, Carlos Alberto, que bênção, você está descobrindo a lei. E me abençoa, irradia flores, perfumes, bênçãos para mim. O meu xingamento não afetou absolutamente nada para ela. Mas amanhã, por algum motivo, eu me recordo que eu xinguei a Vânia. Aí eu falo assim, meu Deus, eu xinguei a Vânia. Eu comecei a fomentar culpa, remorso. A culpa desnecessariamente. Desnecessário, mas desnecessariamente. Qual é como que nós poderemos propor uma análise da expiação? A expiação é tomada de consciência. É grau de responsabilização. E nem sempre precisa se seguir de culpa. Né? Nem sempre. Dependendo da sua autonomia de ação. O Luiz entrou em transe, que ele fez assim, pega o microfone, meu filho. E você aceitar a sua condição ainda de inferioridade, cometer erros. Mas se a gente não houver a culpa, né, acho que não vai ter expiação, né? Você tem que ter esse processo de culpa. Não, nem sempre tem que ter, não. Não, você tem que ter uma falha, né? Eu acho assim, o Espírito está aqui para libertar da culpa. Não, eu acho que não tem, na verdade, acho que a gente pensar, eu pensando assim, o que está sendo falado, no fundo, acho que não existe uma punição. Existe colheita. Agora, se ela é amarga ou doce, vai depender do que eu plantei, né? Então é igual ele falou, o Carlos Alberto. Ela é consequência das minhas responsabilidades, né? Eu estou tentando lembrar aqui onde Jesus fala isso, né? Quando ele associa a quem mais tem, mais será dado. Isso é proporcional à minha responsabilidade, né? Porque Lucas fala assim, quem não fizer isso, até o que ele aparenta ter, lhe será retirado. Então eu acho que a punição ela é uma colheita. Por exemplo, se eu não plantei tomate, como é que eu vou querer ter tomate? Aí eu passo fome. Eu estou sendo punido. Porque, assim, quando a gente fala de punição, parece que tem um ser lá em cima que está me punindo pelo que eu fiz. E não é essa a ideia, né? Porque, senão, a ideia seria assim, por exemplo, uma mãe que bate no filho porque ele saiu tantas horas e falou que não era para sair. Isso eu diria que isso é uma punição. Mas Deus lá em cima, ele não está nos punindo. Ele só fala o seguinte, eu te dou o conhecimento. O que farás com esse conhecimento é da sua responsabilidade. Agora, o que você fizer, você vai assumir as consequências desse ato. Simples assim. Eu acho que não existe não existe castigo. É um castigo, vocês não falaram. Eu acho que no Espiritismo não existe essa palavra castigo. A expiação, no caso aí, é o que a responsabilidade que você assume pelos seus erros. Não existe castigo. Muito bem. Vamos lá, Cláudia. Tudo que foi colocado, eu acho que um grande exemplo é quando Paulo, quando sente o Cristo, Senhor, que queres que eu faça?
E aí começou o calvário, entre aspas, do Paulo no deserto e tudo que passou. Aquilo ali é consequência do que ele fez? É expiação por tudo que aconteceu, as perseguições? Para ele, não. Para ele sentindo Cristo, era um ato de amor. Em nenhum momento eu acho que o Paulo viu aquilo como expiação ou como culpa. Ele exalou amor, né? Aquilo não é culpa, não é expiação para o Paulo. Para quem vê e não tem o conhecimento e amor, vivência do Paulo, é expiação. Aqui, a mão calejada, o calo, ele não é punição pelo trabalho. Ele faz parte do trabalho, sabe? Eu entendo dessa forma. Eu não ouvi Denise. Você ouviu Denise hoje? Denise entrou muda e parece que vai sair calada. No tema, até aqui. Eu gostaria de abraçar a Vânia, o pessoal do chat já tinha te visto, muitos irmãos aqui te mandaram um abraço. O pessoal está atento, como nós aqui, Beto, no estudo, viu? Eu gostaria de agradecer a audiência do pessoal. Hoje a gente não tem participação, mas estão todos aqui mentalmente e energeticamente participando do nosso estudo. E pessoas do Brasil inteiro e até mesmo de Portugal acompanhando o estudo do Apocalipse. Muito bem. Agora a Regina vai dizer. Bom, eu entendo expiação como eu reconheço que eu errei, né? Que eu cometi, eu invadi o espaço do outro. Então, a partir do momento que eu reconheci, eu quero proporcionar um acerto. Eu quero acertar, eu não quero errar novamente. Como a mãe com o filho, que você citou, né? A gente tem filhos, quando a gente tem mais filhos, a gente vive as duas situações. A gente vive o amor do filho pela gente e vive também a rejeição do filho pela gente, que eu acho que cabe aí na expiação. Porque eu estou expiando, então eu vou proporcionar àquele a quem eu prejudiquei ou a outrem, como você falou, que às vezes a pessoa não se importou, não atingiu, a minha atitude não atingiu ela, mas eu vou, perante a mim mesmo, eu vou querer consertar, fazer diferente. Muito bem. Existe um ingrediente, existe um ingrediente nesse assunto, e eu convido vocês a estudá-lo, que está no livro Céu e Inferno. Código Moral das Penas. Quando Kardec, no item 33, ele conclui todo o processo, porque ele vai desdobrando o assunto, e à medida que você vai lendo, se você ler chapado, você vai falar assim, tem tribunal, tem culpa, etc. Aí o Kardec vem desenvolvendo o assunto, até que chega no final ele fala assim, o sofrimento está na razão direta da imperfeição do espírito. Imperfeição tem a ver com o grau de ignorância. Certo? Ignorância. Então, a gente pode trabalhar hoje a palavra expiação muito mais no contexto íntimo do que externo. Exatamente, perfeito. É isso que a gente... Mas essa é a instância fundamental, é isso mesmo. Eu esperei, foi proposital. Esperei a fogueira ser acesa, carvão queimando, hein? Só faltou o churrasco, né? Que é quem gosta. Mas tem churrasco de alface também. Quando o elemento... Nós estamos estudando doutrina espírita aqui hoje, mas ontem eu não estava. Então eu estudo hoje, aí eu vou voltar para o meu passado e vou sentir culpa desnecessária. Eu tenho que amar aquele período infantil que eu vivi, que aquilo que eu vivi me trouxe para cá hoje. Então o elemento que... onde o seu orgulho está muito grande, ele vai sentir culpa. A culpa é pelo orgulho, muito bem. Então quando o Júlio falou assim, não precisa haver a culpa. Não precisa. Porque na verdade, quando vamos escolher palavras melhores. A ideia é a mesma. Eu estou esperando vocês construírem. Estou deixando, sem estar dentro, para mim poder ter
ter, como é que eu falo? Captar a ideia do Não, tá fora. Eu tenho que estar fora do debate. Porque meu papel aqui é só organizar a ideia. Certo? Só espiando. Eu só estou espiando com essa. Espiando. Então vamos pensar o seguinte. A proposta da doutrina espírita é uma proposta que rege o nosso mundo moral. Isto é o diferencial do espiritismo. Eu ainda, se Deus quiser, se os espíritos permitirem, ainda vou escrever um livro sobre o assunto. Eu não gosto muito de... Eu tenho que tomar cuidado, porque senão o pessoal vai falar que eu sou meio numerólogo. Mas quando o Emmanuel, em 1969, 1970, no programa Pinga Fogo, eu vou falar de 1970, que foi o ápice, que ele foi questionado, Chico Xavier foi questionado, e quem responde é Emmanuel. Principalmente no primeiro programa, que foi em estúdio. Você vê a postura do médium ali e a postura quando ele estava ao vivo. O transe mediúnico do Chico nos dois programas é diferente, prestem atenção. Mas eu quero dizer o seguinte, o Chico foi questionado. Era 1970. Quando que o mundo será regenerado? Proposta de regeneração. Não temos os mundos inferiores, os primitivos? Depois não tem os mundos de expiação e prova, resumindo. Sim. Depois não tem o mundo de regeneração. Depois não tem os mundos... depois são os felizes, depois são os ditosos, não é isso? O mundo de regeneração é um ciclo. É um ciclo de transição. Ele não é definitivo. Então nós estamos saindo de um ciclo de expiação e prova para passar por um ciclo novo. Que ele tem lá um período X, que os espíritas insistem em definir quantos anos, mas isso são especulações e não nos importa. Mas foi em 1970. Então hoje um amigo espiritual me chamou a atenção para esse fato. Quando o Chico foi questionado sobre o mundo de regeneração, a pergunta tinha alguns objetivos. Como, por exemplo, desmistificar essa ideia escatológica, né? De escatológico. Fim de mundo, O que é escatologia? É um ramo da teologia e da filosofia que estuda o final das coisas. Tá? Então se pensava que o mundo podia acabar no ano 2000, certo? Então há 30 anos o Chico está dizendo assim, não, o Emmanuel está falando sobre uma data aqui de 2057. Então ele já tirou o povo do ano 2000 e já jogou para frente. Isso tem sentido, não tem? O que me foi apresentado, eu concordei, eu falei assim, uma boa ideia sua. Mas ao mesmo tempo, ele dá uma data de 2057. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos? 1857. Então aqui nós temos 200 anos. E eu tenho batido muito na tecla que 2057, a soma desses algarismos aqui, dessa milhar, dá o número 14. O 14 é 2 vezes 7. O número 7 simboliza o ciclo do aprendizado. A evolução, André Luiz chama, né? A espiral, a evolução setenária. Certinho? Então o número 7 aqui 2 vezes. Mas esse número 14 me chama muita atenção, porque outro dia eu coloquei aqui para vocês. Kardec vem falar sobre uma revolução que o Espiritismo propõe, que é uma revolução moral. Se eu somar todas essas letras, dá o número 14. Esses dois símbolos, esse número aqui, eles são coincidentes. Não é forçação de porta. Isso aqui me foi revelado pelos espíritos. E que eu estou pelejando para pesquisar
o significado disso, não estou trazendo nada pronto, porque são apenas teorias, certinho? Porque o Espiritismo não tem ideia fechada. Mas o que me chama muita atenção é porque nós estamos caminhando para 200 anos de Espiritismo. E nós estamos ainda, como espíritas, muito infantis em alguns assuntos. Muito infantis. Graças à providência divina, ao progresso da humanidade, por exemplo, nós estamos sendo auxiliados pelo avanço da ciência. A física quântica, a psicologia, né? a historiografia, e etc, 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 etc. Então são ramos do saber que vão, na verdade, nos dando elementos para a gente entender que o objetivo do espírito é desenvolver-se moralmente. Então, o mundo espiritual não é um mundo de misticismo, dessas ideias que são ideias de crianças, de céu, de inferno, de purgatório. Porque tudo isso vai nos remeter de novo a esses princípios que a gente não larga a mão deles. Culpa. Você não pode se sentir culpado por estar aprendendo. Isso. Se um aluno for para a escola para sentir culpa porque não foi bem na prova, ele não está entendendo o objetivo da escola, da matéria que ele está estudando, e muito menos do resultado. Se ele é bom, se em nível numeral, se a prova vale 10, se ele tirou 10 ou tirou 0, ele já está no lucro, porque não tem jeito dele tirar menos 1. Não tem jeito. Ele não vai tirar menos do que 0. E o 0 a 10 está dizendo qual que é o limite dele. Então, quando Regina disse assim, a mãe, quando é rejeitada, é porque de repente ela está aprendendo que ela invadiu o espaço do filho. Não foi muito isso que você falou, não, mas é só para ajustar. Foi naquela hora que você disse. A gente chega no mundo espiritual e percebe que nós invadimos o espaço do outro. Por que não pensar assim? Expiação eu estou concebendo, eu estou, na verdade, tendo a oportunidade de movimentar mentalmente para avaliar a intensidade do que eu fiz. Inverte, muda o conceito. Para de ficar pensando que você invadiu o espaço do outro. Porque o espaço do outro ele é apenas delimitador para você. Por isso que a gente vive em sociedade. Mas começa a pensar assim, eu saí do meu limite. É diferente de você dizer, eu entrei no espaço da Denise. Porque quando eu entro no espaço do outro, naturalmente eu vou me responsabilizar com o outro. E aí surge a passionalidade. Aí eu pessoalizo o processo. Quando eu começo a refletir que eu estou exagerando, eu estarei prestando atenção no que está motivando as minhas ações. Opa, não interessa se foi com o Júlio, se foi com o Luiz, se foi com a Cláudia, não interessa. Interessa é que eu exagerei na dose. Portanto, assim eu me comprometo com a causa. Eu tenho que trabalhar com a causa. Existe um ingrediente que Kardec coloca no céu e inferno para a gente caminhar para o fim. E a transformação moral, né? A causa aí. Que é o terceiro movimento. Livre-arbítrio, ou seja, escolha, expiação e reparação. O terceiro ingrediente, reparação, se ele não fizesse parte dessa apresentação do Kardec, a teoria dele estaria furada. Mas Kardec
pleno de inteligência. Ele coloca a palavra reparação. Que a reparação é a oportunidade para você sair da expiação. Então a expiação, na verdade, ela é concepção. A expiação é você entrar para dentro de você mesmo e ficar avaliando. Até que ponto que podia ser, até que ponto que não deveria ser. Assim você tira a culpa. Quando você fala em reparação, você tem que pensar assim. Ou você pode pensar assim, né? Não, você pode. Senhor da vida, eu preciso de melhorar. Eu preciso de evoluir. Moral. Eu preciso de reparar. E reparar é transformar-se moralmente. E para transformar moralmente, eu preciso de trabalhar. Não tem nada a ver com pagamento. E para trabalhar, para que eu confirme, para que eu esteja no trono e dê glória a Deus, que é o versículo 10º, nada melhor do que o próximo. Que é o contato social. Que é o contato social. Tanto enaltece. Porque quando você... Eu exagerei com Denise, não exagerei? Não, não foi com Denise. Eu exagerei comigo mesmo. Mas foi um instrumento de justiça da Denise. Mas a Denise, de repente, por obra da circunstância, alguém até me disse assim, pô, você machucou a Denise. Aí você para e pensa assim, eu exagerei na dose. Eu preciso de reparar isso. Denise está por aí? Não. Vem cá, Vânia. Porque se Denise não está por aqui, é porque eu não tenho competência para escolher aonde que eu vou resolver o meu problema. Maria Santíssima disse, eis-me aqui, Senhor, o que queres? Você citou Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? Eis aqui o homem. Paulo de Tarso também. O Paulo. Só que o sentido do Paulo é esse processo de reparação. Exato. Com Maria Santíssima, é o se candidatar para sair para ensinar. Portanto, se nós formos analisar com muito carinho, paciência e cuidado, e eu bato muito nessa tecla e eu não tenho dúvida que é inspirado por ele. A história do Paulo verdadeira é da transformação dele com ele mesmo. Mas ele foi o campeão do evangelho, Carlos Alberto. Ele saiu para o mundo para reparar. E ele não pôde escolher. Ele saiu para o mundo para reparar o seu desvio interno. Porque se ele fosse... ele começou a escolher. Ele falou assim, eu tenho que ajudar os judeus estão cegos. Ele era doutor da lei, ele conhecia o Sinédrio, ele tinha autoridade, ele sabia como é que ia pegar um por um. O Sinédrio fechou as portas para ele. E ele teve que sair do mundo para atender os gentios. Para depois voltar e se tornar um membro do Sinédrio de novo. Ele não abandonou o Sinédrio. Por isso é que ele está entre nós, que somos os judeus, como também somos os romanos de ontem. Babilônia. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço de alma e coração. Peço desculpa por ter avançado alguns minutos, mas não dava para encerrar com um caldeirão ligado. Nós precisamos a gente tinha que ter desligado o caldeirão, não é? Ele esfriou um pouquinho, esfriou? Em banho-maria. Ele está em banho-maria, né? E eu espero que o azeite desse caldeirão seja um combustível para a gente acender permanentemente a nossa iluminação. Que Deus nos abençoe, muito obrigado a todos. Eu gostaria de anunciar que na próxima semana nós não teremos o estudo do Apocalipse, porque estaremos presente num seminário sobre os 150 anos do livro A Gênesis na cidade de Uberaba, com o nosso amigo Humberto Ramos,
com a presença do nosso querido companheiro Paulo Figueiredo, César Perry, Otávio Pedersoli. Vamos estar lá com o evento sendo... o Emerson Pedersoli. Isso. O evento sendo transmitido na sexta-feira à noite, no sábado também à noite e no domingo pela manhã. Sábado, durante o dia, nós teremos outras atividades lá. Então fica o convite. E se não puderem assistir, eu conto com a oração, com a vibração de todos, porque estaremos levando a equipe da FEAC para a gente poder contar um pouquinho mais, bater um papo, trocar experiências sobre essa doutrina maravilhosa que propõe uma verdadeira revolução moral dos conceitos. Amigo, você que está em casa, eu convido você a estudar essa obra. Revolução Espírita, do nosso companheiro Paulo Figueiredo. Essa obra propõe uma grande revolução nas nossas análises doutrinárias e nos liberta, nos ajuda, nos liberta no sentido de nos ajudar a passear pela história do Espiritismo e fazer uma releitura das obras do nosso querido mestre, patrono espiritual dessa casa e desse projeto, que na última quarta-feira fez mais um aniversário de nascimento, né? Dia 4 de outubro do ano de 1804, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec, que junto com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, se transformaram no século XIX nos pais de uma grande família. E nós rogamos, oramos e torcemos para que quando completarmos 200 anos de Espiritismo, a gente esteja em condições melhores e a nossa transformação realmente esteja a caminho. Porque por enquanto, essa transformação só está sendo elaborada, ela só está sendo esquadrinhada. Por isso é que temos muito o que fazer. E bem-aventurado quem aproveita as oportunidades da vida. Nós assim nos despedimos. Ave Cristo é o que desejamos a todos. Eu gostaria de pedir que a Regina faça a prece final por nós e que todos amanhã, no dia da eleição, possam sair de casa em prece, em paz, sorrindo, vibrando, porque as mudanças sempre nos visitam. Certa feita o Chico, muito triste, preocupado com as mudanças. Aí o Emmanuel disse para ele: ô meu filho, fica triste não. Essa é uma lei, a lei de mudança. Ah, mas não, calma. É lei de mudança. E aqui no mundo espiritual eu tenho estudado que a única coisa que não muda nessa lei de mudança é a mudança. Mudança perene. Agradecemos mais essa oportunidade